criação do CAPS no país e, claro, aqui também no município de Belém? Então, bom dia a todos. Não tem como a gente falar do CAPS sem contar um pouco a história da saúde mental, né? Antigamente sempre foi estigmatizado o doente mental, aquele que sofria algum transtorno mental. E desde a antiguidade, desde o período anticristo mesmo, antes de Cristo, era-se estigmatizado e essa população era como segregada, como bem falou o doutor Adriano, fora da sociedade. Ou eram presos, ou muitas das vezes tentavam se exorcizar o paciente esquizofrênico, torturando, e em muitas situações até sentenciado à morte por bruxaria, por coisas parecidas. À medida que a sociedade foi evoluindo, criaram-se os hospícios, né, os famosos hospícios, que era o lugar que se colocava o doente mental. Então, se pegava um paciente com pensamento delirante, alucinações visuais e tudo mais, e levava isso aí. Esses hospícios, eles eram um depósito, porque não se tinha medicamentos na época que pudesse tratar os transtornos, então eles faziam, por exemplo, coisas na Idade Média, por exemplo, colocava num quarto fechado por meses, né? Tratava psicose com banho gelado e outras técnicas. Então, Pinel veio nesse meio para meio que começar a humanizar a psiquiatria, trazendo primeiro a psiquiatria para a beira do leito e começar a ver uma nova ótica da psiquiatria. E o Brasil não foi diferente, desde Dom Pedro II foi também esse modelo, né, de depósito, como o hospital psiquiátrico era ali, a família tinha como conter o paciente, não podia tratar o paciente, colocava lá, deixava lá, essa pessoa criava, chegava à fase adulta e às vezes até morria no hospital sem sequer ter o acesso à sociedade. Nessa luta, todo, com a parte inicial que foi a descoberta da clorpromazina, né, em 1953, foi que começou a dar uma nova ótica à psiquiatria. Então começou a ter um tratamento de fato para a psicose, um tratamento para essa clientela. E aí com a mudança, né, com o advento da farmacologia, muita coisa modificou. Porém as estruturas ainda eram estruturas com características asilares, com características de depósito. E é tanto que você vai ver livros como o Holocausto, mostrando a real situação desses pacientes em hospitais, que chamou a atenção, que estarreceu o país e que fez uma reflexão sobre a efetividade dessas instituições e até mesmo da capacidade de recuperação desses pacientes. Então, com o advento da farmacoterapia e com o advento também de outras profissões que começaram a desenvolver especializações em saúde mental, acompanhamento nesses aspectos, começou de fato se ter um pensamento de descentralizar do hospital e fazer com que esses pacientes voltassem e fossem inseridos dentro da sociedade. Então foi-se criado o CAPS nesse intuito de desinstitucionalizar o paciente psiquiátrico, de forma que possa conviver na sociedade, melhorando a qualidade de vida e no seio familiar principalmente. Também foi criado, mais recentemente, as residências terapêuticas para uma clientela que, por exemplo, não teria como ser cuidado na casa. Então, o Brasil disponibilizava uma residência para que esses pacientes morassem nessa residência, mas dentro da comunidade. É tanto que tem outros municípios que têm as residências terapêuticas, né? E também foi criado outras instituições, como o CAPS-AD, álcool e droga, foi criado também, na época, o CAPS infantil, né? E foi criando outras estruturas que pudessem, de fato, reinserir o paciente dentro da sociedade. A função do CAPS hoje é envolver primeiro a família no tratamento, porque assim, quem está de fora, a gente sempre diz que a gente conhece o esquizofrênico pelos familiares, porque a família vem totalmente desestruturada, porque é difícil conviver com essa clientela
muitas das vezes desestabilizada, muitas das vezes com uma séria dificuldade até mesmo de interação social, porque a esquizofrenia ela vai atacar essencialmente a interação com a sociedade e com o meio. E isso começou a trazer uma reflexão para os serviços. Então, a ideia de envolver não só o médico psiquiatra, mas envolver dentro do tratamento o psicólogo, a enfermeira, o técnico de enfermagem, família, sociedade, começou a dar novo perfil à reforma psiquiátrica. Mas reforma psiquiátrica não quer dizer fechamento de leitos psiquiátricos, né? A ideia é fazer com que a continuidade do tratamento do paciente ela seja efetivada dentro da sociedade. Não se pode achar que o paciente vai passar 3 meses internado num hospital psiquiátrico. Hoje nós já estamos preconizando um internamento mais curto, de no máximo 30 dias, e reinserindo o paciente na sociedade para que possa absorver. Mas isso ainda estamos atrasados no termo do estigma do paciente psiquiátrico. Ainda estamos atrasados porque nós sabemos que hoje a maior parte da taxa de recaída dos pacientes psiquiátricos é por abandono ao tratamento e por falta da qualidade de vida desses pacientes. Então, a reforma psiquiátrica deveria ir muito mais além. Então, hoje você tem um poder público, isso eu digo, o governo federal, que apesar dos esforços para tentar qualificar os CAPs, apesar dos esforços de ampliar os CAPs, ainda o recurso enviado através do governo federal é insuficiente para dar conta da demanda. E vai aí uma crítica. A ideia mesmo era que tivesse um serviço apropriado, né, vamos dizer assim, com todas as condições possíveis, né, oferecida pelo poder público para que essa luta ela pudesse ser concretizada. Você vê hoje leitos psiquiátricos sendo fechados. O hospital, por exemplo, os dois maiores referências da Paraíba, o Hospital Maia e o Juliano Moreira, têm sofrido com cortes de recursos para manter o paciente nas suas instalações. Então, tem sofrido também, junto com esse processo, a parte também da diminuição dos recursos para as instituições que cuidam da saúde mental. Então, traz uma reflexão aqui. A reforma psiquiátrica ela veio desinstitucionalizar os pacientes psiquiátricos, melhorar a qualidade de vida desses pacientes através da medicação e melhorar também a reinserção desse paciente na comunidade, junto à sua família e junto à sociedade. Então a sociedade também ela tem que ser parte dessa reforma psiquiátrica, porque ainda vimos hoje situações constrangedoras de nossos pacientes no dia a dia na cidade sendo hostilizadas por pessoas que têm supostamente a sua mentalidade sã e que ficam provocando, apelidando, fazendo com que esse paciente muitas vezes descompense da sua situação pelo estresse emocional. Então a gente precisa que a sociedade possa se somar a esse processo e aderir ao tratamento junto com todas as terapêuticas e os procedimentos já feitos hoje na nossa sociedade.